Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queremos, de fato, ser contado no número dos filhos de Deus? Há uma responsabilidade quando se é filho, a responsabilidade que inclusive o próprio Deus nos deixa no mandamento, que é honrar pai e mãe. Honrar é muito mais do que meramente obedecer. Honrar é fazer cumprir a dignidade do pai e da mãe em si mesmo. Honrar o pai e a mãe é fazer com que as nossas ações sejam ações que agradem a cada um deles, mesmo que eles não estejam por perto. E tudo isso é mais importante ainda quando é dirigido ao próprio Deus. Quando temos Deus como nosso Pai, precisamos então avaliar as nossas intenções, as nossas atitudes, para vermos se de fato temos agido como filhos de Deus. E aqui no Evangelho de hoje ainda, nosso Senhor, que nos conhece, parece nos pedir algo impossível. Se quiserdes ser filhos de Deus, e aí aqui o Evangelho nos diz: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Parece um mandamento impossível, porque já é difícil amar os nossos amigos. Agora o Senhor nos pede mais ainda, que amemos os nossos inimigos. E mais do que amar, rezemos por aqueles que nos perseguem. Só assim seremos filhos. O problema é que por conta do nosso orgulho, muitas vezes, por conta da nossa vaidade, por conta do nosso pecado, nós ainda somos tão mesquinhos que não somos capazes de amar além do limite. Esperamos que o outro faça algo em troca, esperamos que o outro nos dê algo primeiro, para que depois eu possa me doar a ele. E isso não é amor, isso é interesse. O amor não olha a quem ama, o amor simplesmente ama. Amar os nossos inimigos, precisamos então descobrir quem são estes, porque você pode dizer assim: Padre, eu não tenho inimigos.
Eu não guardo mágoa de ninguém, eu não guardo rancor, eu não guardo isso, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro. Enfim, eu não tenho inimigos. Então, esse evangelho não é para mim. O que é um inimigo? O inimigo é aquele que vem contra. O inimigo é aquele que se coloca numa posição contrária à nossa. E quantas vezes nós encontramos pessoas que são contrários a nós, que pensam diferente de nós, que falam diferente de nós, que agem de um modo diferente de nós. E muitas vezes julgamos estes como os nossos inimigos. Aqueles que vêm contra, aqueles que são diferentes, nós que não, muitas vezes orgulhosos como somos, não aceitamos. Não aceitamos o diferente, queremos que sejam iguais a nós. Não aceitamos aquele que nos inoportuna, aqueles que apontam muitas vezes os nossos defeitos, as nossas fraquezas, aqueles que descobrem o ponto fraco da nossa defesa. Muitas vezes esses são os nossos inimigos. E pior ainda, às vezes nós mesmos somos os nossos inimigos. Quando muitas vezes fazemos escolhas erradas, fazemos escolhas que vão tirando a nossa própria vida, que vão tirando a vida da graça, a vida da intimidade com Deus, nós nos tornamos os nossos próprios inimigos. Então, de outro modo, o que o Senhor está nos pedindo neste Evangelho? Que amemo-nos uns aos outros, que amemos a Deus e que amemos a nós mesmos. E não façamos isso por recompensa nenhuma, porque a nossa recompensa, se somos filhos, a nossa herança está no céu, não aqui nesta terra. Às vezes fazemos o bem, às vezes sorrimos, somos tão bonzinhos, porque temos um interesse. Quando precisamos de algo, de alguém, aí sim, nós então somos tão amáveis, sendo que na verdade isso seria apenas um interesse. Quando na verdade devemos amar o próximo, pensando no céu. Se todos nós queremos chegar no céu, onde todas as coisas serão reveladas, como é que nos comportaremos se lá chegarmos diante daqueles com quem não sabemos conviver? Se tudo isso é muito difícil para nós, é porque nós ainda não escolhemos a Deus. Na primeira leitura nós escutamos dizer: tu escolestes hoje o Senhor para ser o teu Deus. Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir estes preceitos. E o Senhor te escolheu hoje para que sejas para Ele um povo particular. Hoje. Se ainda não é possível viver o amor ao inimigo, viver o amor àquele que nos importuna, é porque ainda não escolhemos nosso Deus. É porque ainda não escolhemos o Senhor como Deus de nossas vidas. Façamos esta experiência. Deixemos Deus conduzir o nosso dia. Deixemos Deus escolher por nós. Deixemos Deus dizer por onde devemos ir e o que devemos fazer, com quem devemos falar e como devemos ser. Deixamos que Ele seja Deus de nossas vidas, porque assim será fácil guardar e observar os seus mandamentos com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Não há outro modo de agradar a Deus a não ser viver nesta vida como um verdadeiro filho. Peçamos a Nossa Senhora, ela que gerou o Filho de Deus, ela que gerou o primogênito, ela que gerou aquele que veio para nos salvar, ela que ensinou Jesus a ser filho, porque era mãe, que ela nos ajude também a sermos verdadeiros filhos de Deus, escolhendo hoje os seus caminhos, os seus preceitos,
e os seus mandamentos.